Luiz Cláudio Produções, programa Olho no Olho, nosso podcast, 12ª edição, direto do restaurante Mais Sabor. Vou começar aqui com essa figura ilustre, né? Cid Marcos Alves Lobo, mais conhecido como Cid Lobo, natural de Fortaleza, Ceará, e hoje adotado por Ubajara, onde já tem seu título de cidadão bajarense, com residência em Ubajara. Tudo bem, Cid? Seja bem-vindo ao programa Olho no Olho. É isso mesmo. Confere. Prazer é meu ter sido convidado para participar do programa Olho no Olho, produzido e apresentado por você, homem competente da radiodifusão e também da internet, né? Queria, inclusive, fazer uma minha saudação para os internautas do Brasil, logicamente, como também internautas fora do Brasil que estão nos acompanhando no programa Olho no Olho. Bom, quero localizar onde estamos atualmente. Nós estamos na cidade de São Benedito, no norte do Ceará, mais precisamente na região chamada Ibiapaba, que é a Serra da Ibiapaba, onde são 7 cidades, né, em cima da serra. E São Benedito é uma das mais importantes. E, mais precisamente, no restaurante Mais Sabor, que fica no corredor da gastronomia aqui na cidade, no local da entrada da cidade de quem vem de Guaraciaba. É uma avenida que tem diversos estabelecimentos de gastronomia, restaurante, churrascaria, e o Mais Sabor está muito bem localizado, recém-inaugurado, não é isso? Inaugurado, bem aconchegante, e segundo eu soube, pratos típicos da região, além de a tradicional comida nordestina. Não é isso? É isso aí, Cid. Cid, nessa cadeira que você está hoje, como é de Ubajara, já tive o prazer de estar aqui no nosso podcast, Renato Pessoa, meu grande amigo, empresário da cidade de Ubajara, dono do Neblina Park Hotel, com aquele empreendimento que ele fez agora, o Galpão, que não é galpão, é um centro de eventos, né? E está concretizando o Aquapark, né? Mas falar em Renato Pessoa é um capítulo à parte. Inclusive, como a nossa conversa mesmo, que vai ser veículos antigos, inevitavelmente o personagem Renato Pessoa vai ter que entrar e vocês vão ver a importância que é Renato Pessoa nessa conversa toda. Na realidade, sempre presente nos movimentos de Ubajara, né? Nós não podemos fugir do assunto, porque ele realmente é uma figura imprescindível no desenvolvimento. Vocês vão escutar mais adiante. Cid, eu gostaria de saber, não eu, né? Os internautas aí que acompanhando a gente, como é que começou a sua paixão por carros antigos? Luiz Cláudio, a paixão por veículos antigos mesmo é o seguinte: imagine, eu na década de 60, ainda criança, os veículos que meu pai tinha eram veículos europeus, americanos, né? Os nacionais só vieram depois. E daí minha ligação, para você ter uma ideia, o primeiro carro que eu dirigi, ainda com 10 anos de idade, foi o Jeep Willys americano, né? E depois outros. Então, isso aí ficou gravado na minha mente, aquele tipo de veículo forte, veículo diferente, porque não era nem produzido no Brasil. Bom, então, aí veio a paixão. Fui acompanhando a evolução desse movimento, você tem veículos antigos, e deu no que deu. Falar aqui em veículos antigos, sim, eu queria aqui deixar aqui uma saudação à turma de São Benedito, né? Pelo menos dos carros aqui antigos, que é o Dr. Hélio, Alexandre Coelho. Aqui também tem uma turma boa, né, Cid? Tem sim. Inclusive, Dr. Hélio é o organizador, com outros colegas,
dos encontros aqui em São Benedito. Eu mesmo, no dia 7 de julho do ano passado, eu estive presente 6 e 7. O encontro de São Benedito. E não era o primeiro. Já era terceiro ou quarto por aí, não sei. Isso é muito bonito, isso é muito importante, isso é uma necessidade até. Eu tive o prazer de fazer a cobertura lá no posto de combustível lá do meu amigo Eliseu, que eles estavam fazendo lá o encontro. Sim. Cid, agora é o seguinte, eu já soube que você aqui foi o criador, né, do antigo mobilismo na Serra da Ibiapaba, né? Queria que você contasse um pouquinho dessa história aí. Cláudio, eu comprei sítio em Ubajara no ano de 2011. E com todo esse meu histórico de acompanhar, desde os anos 80, o Museu do Automóvel do Ceará, lá em Fortaleza, e participar de encontros, diversos encontros, e eu desde a década de 80 que eu tenho um veículo antigo, eu comprei meu primeiro antigo, foi um Ford 29, que eu comprei em 1980, né? Comprei até fora do Ceará, mas trouxe para Fortaleza. Bom, então eu chegando na Ibiapaba, eu já identifiquei os antigos mobilistas. Quem? Pessoas que preservaram seus carros antigos, ou mesmo compraram depois, restauraram, mas não havia ainda o movimento de antigo mobilismo. Tinha o colecionador, mas não tinha o movimento. Então existia essa lacuna, a pessoa com necessidade de mostrar, de expor o seu veículo, de encontrar amigos que têm o mesmo interesse, trocar ideias. E foi aí que eu entrei, né? Eu já tinha essa experiência lá de Fortaleza como frequentador. E também próximo a pessoas que organizavam. E juntamente com meu irmão Newton Lobo, eu lancei a ideia e fizemos muito esforço, convite, comunicação. Fizemos um primeiro encontro em 2015. 2015, a época não foi bem escolhida, porque era o primeiro, o aprendizado. Era uma época de calor, né? Época de calor, da metade do ano. E eu fui aprimorando. Por quê? Porque um encontro de veículos antigos, ele tem muitas nuances. Tá certo que todos querem conversar com outros, trocar ideia. Onde é que eu compro uma peça? Você tem uma peça aqui guardada, essa me serve. Bom, mas ela é também turismo. Quem tem o veículo quer andar com o veículo. Quer viajar também com o veículo. Então, turismo, né? Gastronomia também, o desenvolvimento de uma cidade ajuda o desenvolvimento. Uma pessoa que vem para um encontro com aquele objetivo principal de ver veículos antigos, de conversar com as pessoas, trocar ideia, mas aquela pessoa vai conhecer a cidade, vai conhecer a gastronomia, vai conhecer ambientes agradáveis, diferente do que ele costuma ver na cidade dele. Então, ele tem que ter essa visão de que o encontro ele tem muitas vantagens para uma cidade. Outra, o encontro tem que ser uma coisa realizada por pessoa de uma cidade. Não há interesse uma pessoa, eu vou juntar um grupo e vou fazer não, num canto diferente. Não, é a sua cidade. Porque você vai fazer o entrosamento com os empresários, que vai hospedar pessoas, vai dar refeições, complexos turísticos, que é coisa que o expositor quer ver. O expositor ir passar uma manhã toda só olhando para o automóvel antigo, aquilo é muito pouco para ele. Aquilo tem que ser uma coisa mais ampla. Conhecer a cidade, se hospedar na cidade e fazer esse entrosamento, que é muito importante. Bem, eu gostaria que você explicasse aqui para os internautas o que é o encontro de veículos antigos. Bom, o encontro, isso que eu falava agora anteriormente, o encontro reúne pessoas com os mesmos interesses, né? Nos encontros, geralmente, se coloca, tem a chamada feira de pulgas. O que é feira de pulga? A pessoa tem um veículo, um antigo, qualquer,
e ele viu que as lanternas traseiras estão muito desgastadas. E ele manda buscar uma, ou compra mesmo na sua cidade, troca, mas guarda as outras. E no encontro. Você bota uma nova, Bota nova. mas guarda a antiga. E no encontro desse, de repente você tem um colega que ele está montando o carro dele, não tem nenhuma. Então, pelo menos para eu poder descolar, e isso, aquele é o trocar figurinhas, né? Você troca as figurinhas, que você ia para o colégio com o bolo de figurinha. Foi bem, então esse entrosamento, essa brincadeira, os preços são baixíssimos, né? Aí você monta lá a sua barraquinha com a sua feirinha de pulgas. Quer dizer que você monta a sua barracazinha com aquelas, que você chama aquelas peças antigas, né? Peça antiga, que você bota uma nova, guarda a velha, que aquela velha vai servir para outra pessoa. Aliás, diga-se de passagem que o antigo mobilista dificilmente ele joga a coisa fora. Ele pode até ele permutar por outra, certo? Uhum. Ele permuta, o sujeito está precisando, né? Entre si, né? Então, isso aí, essa brincadeira é um dos itens que compõem o encontro, né? Além, logicamente, da exposição, de você admirar, você quer as informações, né? Uhum. É muito comum os carros ter um histórico. Esse carro pertenceu a fulano de tal, né? Uhum. Ele foi do... Pois é, são muitas histórias. Era do fulano que passou pro neto, hoje em dia é do bisneto, e esse carro fez muitas viagens. Paixão, né? Fez muitas viagens. Não sai da família. Pois é. Então, essas histórias ilustram o encontro, né? Fica agradável. Então, as pessoas estão falando do que gostam, ouvindo histórias que gostam, fazem amizades. Tem um ditado que diz que automóvel, veículo antigo, é uma máquina de fazer amigos. E eu observo nos encontros, que eu já participei vários, inclusive com você lá em Ubajara, que rapaz, não só tem negócio de velho, não, tem criança também que gosta, né? Que vai te ver aquelas crianças admiradas com aqueles carros antigos. Luiz Cláudio, você tocou num tema que eu nem entendo. Veja lá, eu tenho um Fusca também. E sempre que eu ando do meu Fusca, invariavelmente, uma criança, um menino de 8, 10 anos, chega perto e quer olhar. Já aconteceu lá em Fortaleza que um senhor correu no carro dele e parou do lado do meu, só me pegou no sinal, porque meu Fusca anda depressa também. E ele, peraí que o meu menino quer olhar o teu carro, né? Você vê, né? No sinal. Uma outra ocasião, eu parei em uma loja, no estacionamento da loja, e do lado desce uma senhora, com um menino também, nessa faixa de 8 a 10 anos, que eu ia entrar na loja e a senhora pediu, não, um instante, meu menino quer olhar o seu carro. E eu abri a porta, você quer se sentar? Ora, essas crianças nem estavam quando o Fusca era um carro assim, que tinha 10 numa rua só, né? Mas aqui não sei o que é que acontece com a mente dele, ele tem esse interesse, né? Eu digo que é o vírus, já começa desde cedo. E gostoso. E gostoso, foi bem. Sim. Eu queria que você dissesse quais são os carros que você tem, né? A Receita não vai me cobrar nada, né? Olha, eu tenho atualmente 12 veículos. 12 veículos. De minha propriedade, mas eu também tenho uns adotados. Por exemplo, eu tenho um parente que tem 2 antigos, que eu costumo dizer, esse carro ele tem guarda compartilhada. Você cuida e eu cuido bem. Eu gosto tanto da... Você tem o quê? Fusca? Eu tenho um Fusca, eu tenho, vamos lá, a linha Ford. Interessante. Há anos atrás, eu dizia que o carro da minha paixão era a linha Chevrolet. Aí um belo dia eu estive olhando para a minha coleção, eu tenho 3 Ford Taurus, um Ford americano 1929 e uma F-75 que é da Ford. Opa, como é que eu gosto de Chevrolet? Eu tenho 5 Ford e só um Chevrolet. Só um Chevrolet. Um Chevrolet.
Mas todos são muito interessantes. Da né? Volkswagen, é o Fusquinha. Da Volkswagen são três Fuscas. Um deles tem uma carroceria de picape. São 2 Fuscas sedã e uma picape que era fabricada em Fortaleza, a carroceria picape Samburá, que é montada em uma plataforma de Fusca, Que ano? certo? Essa é 75. E o mais antigo que você tem? O mais antigo é um Ford 1929, 1909. com motor original, funciona, anda, emplacado. Tenho também uma Puma conversível, que eu às vezes venho ao Bajara com ela. E tem o carro do dia a dia, é um Voyage 92, o qual eu faço a maioria das viagens aqui para a Serra da Ibiapaba. Ou seja, o carro mais novo que você tem é o 92. O mais novo. 92. É 92. Sim, e quem são os participantes desse evento? Bom, o expositor, Dá uma olhadinha aqui, ó. Pode ir. o expositor mesmo, ele é aquele que ou preservou um carro que já foi de família, ou que ele pegou o bonde andando, viu o movimento, que hoje em dia é mundial, em todas as regiões do mundo há esse movimento de preservar, né? E ele entrou também, acha bonito, tem aquele interesse e vai em busca, olhar onde tem, quando, se ele pode ir realmente, e assim aconteceu aqui na Ibiapaba. Quando eu anunciei o primeiro encontro em 2015, de repente recebi telefonemas, né? Pessoas vieram até a mim, porque nunca tinham visto aquilo. Ninguém não sabia o que era. Chama atenção mesmo. Chama atenção. Ora, reunir veículos antigos em um local para ficarem conversando, para muita gente era novidade. Mas eu já sabendo disso, que a gente lá em Fortaleza passava manhãs inteiras do domingo, esquecia do mundo lá fora e se reunia numa praça ou mesmo na porta do museu e ficávamos amanhã ou mais, entrava pela tarde olhando, admirando, conversando. Aí eu vi como aquilo dá satisfação para a pessoa que preservou o veículo. É um momento ali, é a coroação da ideia da pessoa. Você sente o brilho, né? Nos olhos. É ali é a realização, quando ele vê que não é só ele. Ele preservou o carro dele, mas também tem um outro. Então, por isso que o movimento tomou força logo na Ibiapaba, porque havia essa lacuna. A pessoa tem o veículo, mas eu vou compartilhar com quem? É verdade. É só isso aí. Eu tenho só na minha garagem, ele nem sabia que existia. Eu vou compartilhar, eu vou para o encontro, eu vou compartilhar, eu vou ver o colega vai ver o meu, e a gente vai fazer amizades. E quem são os frequentadores? Olha, Luiz Cláudio, os frequentadores, eles são diversas categorias de pessoas. Idade, como eu acabei de falar, negócio das crianças, idade, olhe, se os menores de idade não são mais interessados do que os adultos, né? Entendeu? Porque muita criança vê a publicidade e puxa a mãe, puxa o pai. Verdade. Na verdade, os adultos, eles sempre têm uma memória. Ah, meu vizinho teve um Jeep, é muito comum. Teve um Jeep igual a esse. Willys, né? Willys, né? O Jeep Willys. Inclusive, eu, na minha relação, eu esqueci de falar de um Jeep. Eu tenho um Jeep Willys. Bom, está até em fase de montagem. O adulto, ele lembra que ele... eu peguei um táxi que era um carrinho desses aí, né? Era um DKV, era um Aeroilys, né? O adulto também tem essa memória, e os outros, que nem são colecionadores, nem expositores, mas ele acha aquilo tudo muito bonito. Pessoas
que colecionam. Por falar nisso, eu quero acrescentar que o ato da pessoa colecionar, seja lá o que for, gente que coleciona moeda, coleciona cartão telefônico, coleciona selos, qualquer objeto que seja. O ato de colecionar, Luiz Cláudio, está entre os sentimentos mais nobres do ser humano. Mesmo que o ser humano, a pessoa coleciona selos, mas ali tem uma coleção de veículos. Aquele rapaz, ele está expondo e ele tem vários outros. Então, é uma pessoa do mesmo diapasão daquele outro, né? Combina, o mesmo sentimento que ele tem. Então, o ato de colecionar, seja lá o que for, tem sempre uma relação de um colecionador com o outro, né? Porque eles têm o mesmo hobby, né? O mesmo sentimento. Eu já possuí um Corcel Coupé, né? Um motorzinho AP, aquele azulzinho, a tampa azul. Mas se eu tivesse com ele hoje, eu estava participando também. Tinha o 1 e o 2, né? Não, é o antigo. Era o 1, então. Era o 1, com aquela tampinha azul em cima. Se eu tivesse com ele, eu estava lá participando hoje. Então deixa eu lhe corrigir. Aquele motor do Corcel 1 é o motor Renault. Renault, é isso. Motor Renault. Aquele é um motor que dá muita saudade a quem conhece. É econômico, corredorzinho, que é ele. Eu mesmo há uns 3 a 4 anos atrás, eu vim à serra com um Corcel Coupé. E ele andou tão depressa quanto o meu Voyage 1.8 e foi mais econômico. O motor era bom, aquele motor. É assim. É um motor francês, o motor Renault, conhecido mundo afora. Cid, agora para ser um antigo mobilista, acaba tem que ter muito dinheiro, entendeu, Cid? Luiz Cláudio, dinheiro não, sabe? Não precisa ter muito dinheiro, não. Veja lá, você hoje em dia ainda consegue comprar um Corcelzinho 1, por pouco dinheiro. Na verdade, se você quiser comprar um Rolls Royce, um carro inglês, você vai ter que despender muito dinheiro. Mas, para você ter um veículo antigo, você ser um antigo mobilista, você pode ser com um carro de pouco valor. E você continua tendo o mesmo. Você é um antigo mobilista. Agora, tem um valor que eu vou lhe dizer. Um valor sentimental? Ou não? Também. Mas veja lá. Do tocante que você falou, precisa ter muito dinheiro? Não precisa ter muito dinheiro, mas precisa ter grandes riquezas. A pessoa, para ser um antigo mobilista, tem que ter grandes riquezas. Você sabe quais são elas? Diga aí. São riquezas da alma. Primeiramente, a pessoa tem que ser desprovida do vírus da vaidade. A pessoa tem que ter um caráter sabendo que o valor que a pessoa tem está dentro dele, né? Como é que acontece isso? A pessoa está muito satisfeito com o seu veículo, já usou há vários anos, mas o marketing da indústria começa a martelar que a pessoa só tem valor, só vai ser bonita e rico se você comprar um carro novo. Mas se eu lhe disser no meu pensamento aqui, que se você chegar numa festa hoje, um buffet chique, com aqueles carrão antigo, aliás, com aqueles carrão do ano e tudo, e você chegar no Fusquinha, eu acho que você é mais visado do que os que vão chegar naqueles carros novos, não? Luiz Cláudio, o jogo está virando. Realmente os carros clássicos, o olhar da sociedade ampliou-se e está vendo que um antigo mobilista ele não precisa ter essa riqueza, ele precisa ter esses valores. Se tem valor, ele tem caráter, ele sabe que ele tem um bom comportamento, ele vai ser bem recebido, ele recebe bem, não importa que ele tenha um automóvel antigo, né? Essa é uma visão nova. Mas, até bem pouco tempo,
o sujeito se achava diminuído se ele não... Mas se você parar num hotel de luxo, no Fusquinha, o cara olha, e no Hilux não olha, que já está acostumado. Já está acostumado, já está acostumado, perfeitamente. Essa nova visão está chegando e eu estou satisfeito com essa nova visão. Eu queria que você falasse, porque é do Bajara 19 graus. O Bajara 19 graus é o título do encontro que eu realizo, né? Que eu promovo. Isso. Bom, como eu lhe disse, começamos em 2015 e ele foi evoluindo. Os três ou quatro primeiros eu realizei, inclusive quero mandar também um agradecimento para um empresário de Ubajara, de nome Francisco José Gomes, Franzé Gomes, conhecido como Gomes. Gomes, lá do Café Gomes. Gomes. O primeiro eu fiz no centro da cidade, na rua, em frente ao restaurante. E o segundo, eu já me entendi com o Franzé Gomes, o mesmo Gomes, e passei a fazer na pousada dele. Bom, foram dois lá, acho que 2 ou 3 no máximo, quando o próprio Franzé decide, aqui vai ficar pequeno para você. Eu vou lhe apresentar o meu colega concorrente aqui de frente, Renato Pessoa. E foi aí onde entrou o Bajara 19 graus ser realizado dentro do Neblina Parque Hotel. Me entendi com o Renato que, de imediato, abriu as portas e os braços para que eu fizesse, diga-se de passagem, ele não tinha nem intenção política. Ele abraçou o encontro por ser um entusiasta, ele é um entusiasta dessa coisa e também sabe que qualquer promoção para a cidade é bem-vinda. E ele já sabia que esses encontros são momentos de você divulgar o município, as riquezas do município, gastronomia, hospedagem, belezas naturais, e ele colocou o Ecoparque do Neblina Hotel à minha disposição. E daí o encontro tomou nova proporção gigantesca. Por quê? Sem desmerecer as outras cidades, né, porque é uma realidade. O Bajara tem hoje o melhor espaço de toda a região norte, para se fazer um encontro daquela natureza. Se alguém me disser, mas em cima da serra tem outro hotel. Eu fui também, eu fui e avaliei, mas não é como o do Neblina Parque Hotel. Bom, inclusive, sexta-feira tivemos lá com ele, a cobertura dos advogados que estavam lá, rapaz, elogios assim, enormes com espaço. Já é o segundo encontro deles e já tem coisa marcada. Né? Eu vou lhe contar como foi a história. Houve um encontro, acho que 18, eu acho, que eu chamei o Renato para entregar o troféu e ele chegou no palco, já no finalzinho, entregando o troféu dos congratulados. Ele disse assim: eu vou construir um piso para você não pisar na areia. E no ano seguinte estava lá o piso feito. Aquilo ali tem 1.000 metros, talvez, ou mais, né? Ele fez esse piso. Hoje ele tem capacidade para mais de 4.000 pessoas, se não me engano, hoje. No ano seguinte, inaugurando o piso, ele disse assim: eu vou fazer uma coberta. E fez a coberta. Sensacional coberta. Acho que é o maior centro de eventos da região norte do Ceará. É verdade. Por isso que quando você falou do empresário Renato Pessoa, eu disse, inevitavelmente, eu vou ter que falar dele para mostrar a evolução. Não tem como não associar, né? Não tem como associar. E eu quero frisar, por simples ser um entusiasta e saber que aquilo ia beneficiar uma cidade como um todo, não para se hospedar no hotel dele, absolutamente. Para vir... Ali tem uma gama, rapaz. Sim, para vir num restaurante, logicamente se hospedar, abastecer no posto de combustível,
comprar um artesanato, toda a comunidade, né? É verdade. Então, o seu homem de visão, né? Ele quer o bem do município, né? Com certeza. Por isso, e isso deu uma evolução gigantesca ao encontro que passou a se chamar o Bajara 19 Graus. Isso aí, porque o meu sítio é nas proximidades do Hotel Neblina, que é a região do Parque Nacional. E eu percebi que a temperatura mais comum é 19 graus. Daí foi E eu surgiu, disse, né? e era o ano de 2019. E eu disse, então, vai ser o Bajara 19 graus. Bom, o slogan, o Bajara 19 graus, eu criei ele ser usado. Foi criado por mim, mas ele não é propriedade só. Não, qualquer pessoa pode usar. Por quê? Eu quero levar essa qualidade da Serra da Ibiapaba para as capitais, principalmente para Fortaleza. Porque se eu lhe disser que há pessoas, hoje, se você disser, olha, lá em Ubajara, às 10 da manhã, Ubajara não, a Serra como um todo, 10 da manhã cai uma neblina que você não vê a 50 metros. Não é verdade. Eu digo, venha olhar. É, Venha olhar. exatamente. Então, eu criei também eu sou publicitário, né? Há muitos anos lido com a publicidade. Então, eu senti essa necessidade, eu quero mostrar lá em Fortaleza que a Serra da Ibiapaba Não é só assim. Fortaleza, né? Brasil afora. Sim, o Brasil afora. Que aqui no Ceará nós temos essa região, talvez sobre dito seja uma das mais frias, né? O pessoal tem mania de achar que aqui só tem fome e miséria, né? Só Mas tem não é verdade. seca, É. fome e miséria. Não é Aquele verdade. calor não é verdade, É né? verdade. Um clima desse que a gente desfruta aqui na Serra é coisa que só vendo para acreditar. Sem contar as plantações que tem aqui, que abastece aí do mundo afora. Olha, aqui é o celeiro da produção. Eu fico satisfeito quando eu vejo. Eu Mas vi o dali agro, né? Bem quantos forte. caminhões, hoje à tarde, quantos caminhões eu não vi descendo a serra desse lado para lá, É verdade. para abastecer Teresina ali, vão muito. centenas de supermercados, de um centro de abastecimento, grande parte sai daqui, com a qualidade, né? Cid, a gente estava falando aqui do Renato, já tem uma programação para esse período já do Bajara 19 Graus, né? Já tem alguma data marcada? Mas, Cláudio, ainda não, porque no presente momento eu ainda não tenho a pessoa que vai me ajudar. É uma coisa tanto trabalhosa, eu tenho alguns nomes que eu lancei o pedido que me apoiasse para poder a gente realizar. Até o momento eu ainda não tenho ainda fixado esse trabalho. Certo. Cid, queria que você falasse aí da sua vida de jornalismo, o que foi que teve de marcante. Vou falar no microfone vermelho? Luiz Cláudio, eu vou lhe dizer, tem um fato muito marcante para mim na vida de jornalista. Mas antes, porém, a gente já está para encerrar o programa, está cedendo o horário, eu queria fazer uma sugestão para uma outra edição do Olho no Olho. Certo? Eu sei que você é o organizador, o repórter, entrevistador, mas a minha sugestão de uma próxima edição que a personalidade fosse Luiz Cláudio Crisóstomo. Tá entendendo? Eu não sei como é que você vai conseguir fazer isso, mas pelas suas qualidades de autodidata, eu há vários anos, uns 4 ou 5 anos, eu identifiquei que você é o cara nas edições, na reportagem também, e a sua história daria um belíssimo programa
talvez melhor do que o meu. Nada. Pense num assunto. Sim, senhor. Sim, senhor. Pense num assunto. Depois nós vamos inverter os papéis. Eu vou ficar aí. Pense Eu num vou trazer assunto. você para fazer o podcast comigo. Porque você, como falou na minha vida de jornalista e repórter, eu pensei, eu bem que gostaria de entrevistar uma pessoa com a sua competência. Vamos fazer. Não, quero dizer para os internautas que não é puxa-saco, tá certo? Porque essas coisas que a gente conversa em off, né, que eu conversei com ele, que eu já tinha uma noção, tinha uma curiosidade, e hoje eu confirmei. A sua história de vida no ramo de reportagem dá muito bom exemplo para pessoas, tá dizendo? Dá coragem, dá coragem, pessoa, na primeira dificuldade a pessoa dá marcha ré, dá meia volta. Não. Partir para cima. Partir para cima. Na dificuldade, você superou a dificuldade. Você aprende com a dificuldade. Pois é. Então, a minha sugestão é que você entreviste você mesmo. Sim, mas você falasse aí do eu vou dizer, eu vou até mostrar, eu vou até ficar em pé, eu vou mostrar uma ocasião que eu vivi lá no Rio Grande do Norte, na capital. Foi quando eu entrevistei, você vê aqui ao centro, Rita Lee Jones, cantora e compositora. Ao lado é seu marido, né, Roberto Carvalho, e do outro lado o repórter Cid Lobo. Mas isso aí é gratificante, né? Você deu uma entrevista com a Rita Lee. Pois é, isso aí foi nos anos 80, quando ela foi fazer um show em Natal, e eu era diretor de emissora de rádio. Mas, nessa ocasião, eu dei folga para o repórter, né? E fui eu mesmo fazer a reportagem. Até eu ia também. Sabendo que era ela. Ou você não sabia? Como? Você sabia que era ela? Eu sabia, claro. Aí você foi... Pois é. Inclusive, vários artistas iam fazer shows e comunicava à imprensa que iam dar entrevista para a imprensa, né? Mas eu, nem todos iam. A ela, eu não poderia perder essa oportunidade, porque a minha ligação com a obra de Rita Lee Jones vai muito além de uma simples entrevista, de eu ter ido, ter feito a fotografia com ela, fiz uma matéria, mas vai muito além disso. Vai uma ligação da filosofia de vida, desde do ano de 66, quando ela cantava com dois irmãos não dela, né? Os irmãos Sérgio e Arnaldo, e ela foi até casada com Arnaldo. Então, a filosofia da letra dela já me tocou. Até as traquinagens que ela fazia, eu também me identifico. Por isso que eu digo que vai muito mais além de uma simples entrevista, né? Na verdade, eu digo, inclusive, eu fiz uma crônica dizendo que eu tenho, não nego para ninguém, que eu tenho uma devoção ardorosa por Santa Rita de Sampa, que é Rita Lee. Isso aí, Cid. Muito obrigado pela sua presença. As considerações finais aí dos nossos internautas. Bom, pois é, como eu disse no início, saudar os internautas, tanto do Brasil como fora do Brasil, que estão nos assistindo, e agradeço também pelo momento que nos assistiram, e saibam que essa mania de antigo mobilista é uma coisa saudável, é uma coisa cultural. Tanto é que nos meus encontros eu sempre abordava o aspecto cultural, apresentar uma figura, ou a mais, da cidade, de um cantor, compositor, poeta, um trovador, porque é uma coisa cultural, não é simplesmente um veículo, não, é um movimento cultural que alegra as pessoas que participam e que expõem também. Muito obrigado, Cid.
Obrigado aí a todos os internautas. Beijo no coração. Forte abraço desse amigo de vocês, Luiz Cláudio Produções. Meu amigo Cid. Olho no olho. Olho no olho. Aconteceu, virou notícia. Aconteceu, era notícia. Programa Olho no Olho News. Aconteceu, virou notícia. Com Luiz Cláudio Produções.